Palestra Bem-aventurados os aflitos. Exatamente. Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. É uma felicidade muito grande estarmos aqui pela segunda vez nesse centro, aqui em Montreal pela terceira vez. E a gente fica muito feliz de encontrar pessoas que falam a mesma linguagem da gente, né? E que programam meus trabalhos de elevação através do Evangelho, através do aprendizado do Cristo. Isso é muito importante para todos nós. Um abraço muito grande do Caminhando para Jesus, do centro onde nós militamos, trabalhando, e outros também, naquela área lá do Recife, e também fora de Recife, na minha terra, em Minas Gerais, onde eu nasci. Quando lá eu vou fazer uma visita, eu sempre sou convidado para a gente conversar um pouquinho. Então a gente fica muito feliz de estarmos aqui hoje, tá? Eu, minha mulher e meu filho que já moram aqui, a gente fica muito feliz com isso, porque se ele não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Primeiro Deus, eu sempre falo isso com ele, primeiro Deus, em primeiro lugar, e segundo ele, porque senão nós não estaríamos aqui, nós não teríamos nem conhecido Montreal. E eu até costumo me dizer, me parece que eu, em algumas reencarnações passadas, eu já morei por aqui. Porque eu tenho uma afinidade muito grande com isso aqui. Eu gosto demais disso aqui. Hoje o Brasil está um pouco conturbado, né, que vocês têm acompanhado por aí. E a gente fica muito triste com os problemas que estão acontecendo com o nosso Brasil, infelizmente. E a gente vai ficar muito triste com isso. Agora, só um detalhe interessante, porque tem os liames que nos prende aquele local lá. Nosso trabalho é ali, né? O trabalho doutrinário é ali, né? Tem pessoas que lutam para sair, como alguns de vocês, né, para se melhorar, que vieram para cá, que graças a Deus estão dando certo, mas tem muitos também que retornaram que não deram certo, estão morando fora. Mas na realidade não tem ninguém fora do lugar, todos nós temos um lugar que temos que estar, junto com nossos familiares, junto com nossos problemas, e nós não podemos fugir dos nossos problemas. Junto com os nossos filhos, seja aquele filho problema ou não, junto com nossos amigos, seja ele problema ou não, até no nosso trabalho, que temos nossos colegas problemáticos, que nós também somos problemáticos para eles, né? Que a gente não pode julgar essa culpa, porque eu sou melhor do que ninguém. Não. Todos nós estamos na mesma caminhada, no mesmo barco sem fundo, pelejando para poder não afundar. E procurando, na medida do possível, fazer essa travessia com amor, né? Ajudando as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, veja só, o tema que nos trouxeram hoje é o capítulo 5, capítulo 5, ele é muito extenso, e isso nos traz uma reflexão mais profunda daquilo que você estava falando aqui na mesa, porque a gente vê tantas pessoas misérias, tantas pessoas em situações difíceis, na mesma família, pessoas que nascem com problemas de saúde sérios, de atrofias mentais, atrofia do corpo inteiro, enquanto na mesma família o outro nasce bem, com saúde, equilibrado, até a parte financeira também. Isso faz parte de quê? Faz parte da nossa trajetória. É as reencarnações que explicam essas anomalias. Essas anomalias vêm de nós mesmos. Os erros que nós praticamos no passado, responderemos por ele. Seja hoje, seja amanhã, a gente vai um dia responder por isso. É Deus que castiga? Não. Deus também não perdoa, não. E Ele pode perdoar, sim. Mas Ele deixou uma coisa tão importante que é o livre-arbítrio para nós. Nós direcionamos nosso livre-arbítrio para o bem ou para o mal. Não é isso mesmo? Às vezes a gente entra mais pela porta larga do que a porta estreita. E isso nos faz mal. Nós escolhemos sempre o lado mais largo, o lado mais, é por aqui que eu vou. E às vezes a porta estreita é o que a gente tem que atravessar ela, que é a porta da sinceridade, da humildade, do caminho que a gente tem a seguir. Então hoje, esse tema é muito importante para a gente, porque ele fala causas anteriores das aflições, nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos. E nos mostra que quando a gente vê os nossos irmãos em sofrimento, seja no leito dos hospitais, asilos, abrigos, leprosários, ruas. Nós hoje temos na rua do Recife, na faixa de fim de semana, 200, 300 pessoas que dormem debaixo das marquises, debaixo dos viadutos,
né, que vivem implorando ajuda, alimentação, porque estão ali, não estão ali por acaso, estão ali por necessidade. E às vezes a gente passa de lado e não os veja, quer dizer, a gente não tem interesse nem de ver isso. Eu até falei com meu filho ontem, todas as vezes que eu vejo aqui, agora que estou vendo algumas pessoas deitadas, pedindo esmola, pedindo ajuda, essa coisa toda, me chama muita atenção a isso. Por quê? Nós não podemos simplesmente passar e nem sequer olhar, porque são nossos irmãos à luz da criação de Deus, são os irmãos à luz da criação divina. Porque, oxalá que nós estivéssemos no lugar dele e alguém nos estendesse a mão para poder nos ajudar. É só a gente colocar no lugar daquela criatura e acabou. E a gente, às vezes, por orgulho, porque o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas, e a gente ainda tem isso arraigado dentro da nossa alma, do nosso espírito, né? É o ranço que vem de tantas reencarnações que tivemos no passado. E quantas teremos no futuro vai depender de cada um de nós, da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral, através do amor que Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. Só que nós sentimos uma dificuldade imensa, mesmo na família, né? Porque somos imperfeitos ainda, todos nós, mas não reconhecemos a nossa imperfeição. Nós achamos que somos melhores do que todos, e não é, nós somos iguais. Na luz da criação divina, somos iguais. Precisamos de olhar isso com carinho. Aquele irmão que está deitado ali na calçada, por favor, quando passar por ele, dê qualquer coisa. O que ele vai fazer daí para lá, não interessa se ele vai beber, se vai usar para droga. O interessa é o coração. O interessa é o que você vai fazer. Se ele vai usar para droga, é problema dele, não é problema nosso. E é isso que a gente tem que aprender e colocar em prática. E se não for assim, gente, a gente vai perder mais uma oportunidade de elevação espiritual. A finalidade da caminhada do homem sobre a terra é essa: sublimar, melhorar, acabar com esse ranço do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que nós somos muito ainda. Eu não sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo aqui, mas essa é a finalidade dessa palestra de hoje, para que a gente possa aprender e colocar em prática. E saber por que esses sofrimentos existem. A gente olha o nosso Brasil, né, que está um tanto quanto complicado nas suas políticas, nos seus desvios de milhões e milhões, enquanto pessoas estão cada vez sem seu trabalho, sem emprego. Agora mesmo vai juntar um bocado de mendigo no meio da rua porque a Petrobras acabou, consequentemente os funcionários perderam o seu trabalho. Isso dá com que as pessoas não têm mais como pagar uma faculdade, para pagar um colégio, perde-se tudo, porque tem que vender tudo. Hoje está assim, nessa situação. O nosso Brasil está assim. Tem muitas pessoas que dizem, mas não, o espírita não deve falar sobre isso. Por que não? Você acha errado eu falar sobre política, nesse sentido que eu estou vivenciando, porque eu vivo na sociedade? Eu não estou passando, eu não estou lá? Né? Da mesma maneira, você leva o pensamento, por exemplo, no nosso sofrimento dos nossos irmãos africanos, além da cor da pele, a fome e a miséria. A gente fica perguntando, e por que essa comunidade inteira da África passa necessidade de fome além da cor da pele? Nós sabemos que aquilo ali é um resgate coletivo, gente. Nem sempre foi assim. Como a Terra tem hoje 7 bilhões de viventes, 7 bilhões de viventes em quase 5 bilhões de anos, com certeza absoluta, nós tripudiamos e fizemos mal às pessoas e voltamos no lugar daquelas pessoas, não é? Então, às vezes a gente vê tanto sofrimento, por exemplo, na Índia, que a população é imensa, de pessoas famintas, e que tem um detalhe interessante, e que as pessoas que se propõem, os homens mais ricos aqui dos Estados Unidos, que se propõem a ajudar, ajudam, mas não chegam lá esse dinheiro todo. Chega uma quantia irrisória, porque ele para no meio do caminho. Vocês concordam? É por isso que nossos irmãos sofrem, mas não sofrem por nada.
sofrem porque tem uma causa e hoje estão colhendo pelos efeitos. Da mesma maneira, os irmãos que convivem e vivem e dormem no meio dos viadutos são assim. Certa feita, um prefeito lá dentro, vou contar esse caso pela segunda vez, eu vou contar aos colegas essa semana. Lá em Recife, há alguns anos passados, talvez mais de 20 anos passados, viu muitas pessoas dormindo em cima da ponte da Boa Vista. É uma ponte que atravessa de um lado para o outro e as pessoas pedindo esmola, pedindo ajuda. E o prefeito ficou incomodado com aquilo, por causa dos turistas, com certeza, ou não, mas tirou aquelas pessoas dali e se acomodou no canto. 60 dias depois, voltaram todas as pessoas para aquele lugar. Aí eu pergunto a vocês, por que voltaram? Aonde eles foram, eles tiveram alimentação, tiveram dormida, e etc, etc. Por que voltaram? Porque eles estavam ligados espiritualmente, aquilo tinha que voltar, porque ele tem que vivenciar aquilo ali. Ele está exatamente sofrendo o que fez o outro sofrer. É a lei da causa e efeito, ação e reação. Sempre seremos ligados a isso. Se não fosse assim, nós estaríamos num patamar de evolução muito mais elevado do que a Terra, que é prova e expiações. Para a gente habitar o novo plano, que a Terra agora está passando por uma transformação muito grande, muito ampla, está correndo, a gente vai ter que melhorar. Segundo os espíritos mais elevados do que nós, diz o seguinte, que nem 15% da população desse orbe chegará na Terra prometida. Nem 15%. Imagina como estamos ainda no segundo patamar da nossa evolução. A escala da nossa evolução está em segundo patamar. Estamos ainda atrasados. Porque o egoísmo e o orgulho falam mais alto. Nós não temos desejo de estender a mão às pessoas que nos rodeiam. A gente olha o outro como o outro. A gente não olha o outro como o irmão, à luz da criação divina. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. O nosso pai biológico é filho de Deus. Os nossos filhos biológicos é filho de Deus. As pessoas que convivem, as nossas companheiras, é filho de Deus. Não é? Não nos pertence. Nem o nosso corpo físico não nos pertence. O nosso corpo físico é exatamente o escafandro onde o espírito vai ter que labutar para sublimar, para fazer o seu trabalho, para um adiantamento a mais nessa escala da nossa evolução. E nós estamos perdendo muito tempo com isso, porque a vida está passando muito rápido. Nós não sabemos a hora que a gente vai retornar para a casa do Pai. Hoje se diz que, antigamente se dizia que os idosos desencarnavam mais, mas não está acontecendo isso, ao contrário. Hoje, criança de 16 até 26 anos estão desencarnando pelas drogas, pelas intemperanças, pelas brigas, por uma série de problemas. Hoje, os pais estão enterrando os filhos. É triste, mas é a realidade. Agora, veja só, nós temos um cabedal de ensinamentos tão profundo que Kardec nos trouxe. Deu de 1857 através do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém 1019 perguntas com respectivas respostas. Eu duvido quem leia e estudem, porque tem que estudar. O Livro dos Espíritos, ele não muda o seu conceito em relação à sua caminhada. Porque ele está ali tudo para nós. Tudo. Agora, como nós somos ainda muito arraigados ao nosso passado, temos essa dificuldade de se aprimorar, de melhorar. A gente, às vezes, dentro da nossa própria casa, dos colegas, a gente ser interpretado até como mal educado, porque ainda estamos muito distantes daquela educação que temos que ter. E aí a gente volta aqui para o Canadá, onde eu vim pela terceira vez, quando eu saio com minha mulher para dar um passeio, a gente fica, meu Deus, que beleza, que maravilha, que limpeza, que povo educado. É claro que nem todos são assim, mas em relação ao nosso povo brasileiro, é muito diferente. A gente tem uma felicidade muito grande de encontrar tudo no seu lugar, todo mundo respeita todo mundo, vem um automóvel ali, né?
O cara para gentilmente para você passar. Lá no Brasil, passa em cima do cara e pergunta ele depois por que ele estava no meio da rua. É verdade. Isto é o quê? É educação. Eu fico feliz por meu filho não estar no Brasil. Foi assaltado durante 2 ou 3 vezes lá antes de vir para cá. Eu tenho uma filha que foi assaltada 3 vezes, minha esposa foi assaltada também 3 vezes e eu 2 vezes. Ou melhor, 3 vezes também. Isso nos deixa mágoa profunda, né? De você trabalhar para construir alguma coisa, chega um cidadão e te agride quando não matam. Se matam por besteira no Brasil hoje, principalmente em São Paulo, que tem hoje 22 milhões de pessoas viventes daquele local. Muito mais do que aqui no Canadá. Então vocês verem como é importante a gente estar aqui conversando nessa hora sobre este problema que existe no nosso mundo. Esses irmãos que estão cometendo essas atrocidades no nosso orbe não terão mais a oportunidade de voltar mais esse orbe. Serão banidos como aconteceu com Capela. Capela foi um planeta altamente evoluído há alguns milhões de anos atrás. Na tecnologia, mas no moral ficou muito a desejar. E o que está acontecendo com o nosso Brasil isso? O moral está off lá embaixo. Nós avançamos muito na tecnologia, mas a nossa moral está muito atrasada ainda. É preciso que a gente melhore esse lado. Porque eu acho que se a gente não fizer isso, meus irmãos, quantas reencarnações não teremos nesse orbe de sofrimento e de ranger de dentes? Porque o problema da gente, a gente se sente feliz quando a gente tem o emprego da gente, a casa da gente, as 3 refeições da gente, ou até mais. E a gente, quando está assim, a gente não importa com o outro que lá tem. O outro é o outro. Por isso que essas misérias existem, para que a gente que tem um pouco mais de conhecimento, olhe com os outros olhos, com o olho de irmão, com os olhos de irmão, e a gente simplesmente não faz isso por questão de orgulho e egoísmo. Mas tem pessoas que têm vergonha de botar um saco da campanha do quilo nas costas, porque não querem ser visto. É uma coisa que a gente faz com tanta satisfação, é botar um saco de campanha do quilo nas costas para levar para quem não tem. Não é isso, meu irmão. Então é isso que nós temos que fazer. Desvestir desse egoísmo, desse orgulho, para que a gente possa alcançar um patamar de elevação melhor. Citando os nossos irmãos que vivem lá fora numa situação muito complicada, bem pior do que nós, porque ali é a fome e a miséria, que a comida e a alimentação não chega lá. Aqui, pouco ou muito, a gente tem, né? Trabalhando, a gente tem. E lá na África, e lá na Índia, e em outros países por aí, são países tão complicados quanto o nosso. E aí, gente, como é que fica? Como é que fica se esse orbe não melhorar? Como é que fica se esse mundo terráqueo não melhorar? Como fica esse patamar de mundo de expiações e provas se a gente não melhorar um pouco de nós mesmos? Porque cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Nem eu pago pelo meu filho não vai pagar por mim. Nem pela minha mulher, nem você pela sua esposa. Cada um vai responder pelos seus atos. Cada um tem que se melhorar a cada dia, a cada momento. Reeducar aquilo que perdemos nas nossas reencarnações passadas. E hoje não podemos dizer, eu não tenho conhecimento. Tem. Nós temos conhecimento. Nós temos o livro dos Espíritos, nós temos o Evangelho, 5 livros básicos para que a gente possa tirar todo esse aprendizado, mas a gente às vezes prefere ler uma revista que não nos traz nada de conhecimento. Mas quando a gente pega num livro desse, seja o Céu e Inferno, seja o Evangelho, seja a Gênesis, a gente tira ensinamentos tão profundos para a nossa caminhada. E a nossa caminhada, ela é difícil, não é fácil. Porque se ela fosse fácil, nós estaríamos em outro orbe muito mais elevado. Enquanto a gente não melhorar aqui, nós não teremos condições morais de mudar para o outro orbe melhor, o orbe melhor do que a Terra. Porque nós só chegaremos ali por questão do merecimento. Ali não se compra ninguém, ali não entra dólares, não entra cruzados, nem cruzeiros, nem dinheiro nenhum. Só entra o coração, a alma,
É isso que a gente tem que cuidar da alma. E cuidando da alma, você tem que cuidar também do outro. Foi isso que Jesus, há mais de 2000 anos, veio nos ensinar. Como ele nasceu? Nasceu simplesmente ali no meio dos animais, simples, e era o rei dos reis, como está sendo até hoje. E é o nosso governador do nosso orbe terreno. Não é? E a gente simplesmente não presta atenção exatamente naquilo que ele veio nos trazer há mais de 2000 anos atrás. É muito importante que a gente espelhe nesses ensinamentos e mude a nossa postura, a nossa conduta em relação a isso. Porque é importante a gente mudar, acabar com esse egoísmo, essa maldade, esse orgulho, né? Fazer uma reforma íntima, porque é claro que a natureza não dá saltos velozes. Uma pessoa não muda de um dia para o outro. Talvez até nem uma reencarnação. Mas é um começo. É um começo. A gente está aqui hoje, que temos esse cabedal de ensinamentos através do Evangelho, desses ensinamentos profundos do Livro dos Espíritos, a gente pode mudar. Ah, aquilo que eu estava fazendo estava errado. Eu vou tentar mudar devagarzinho. Aquilo que eu estava fazendo não está certo. Na medida do possível, a gente vai procurando colocar as coisas no lugar. Na medida do possível. Porque se não fosse assim, gente, nós estaríamos num plano muito mais elevado. Quantas reencarnações nós tivemos, nós não sabemos no nosso passado. Quantas? Quantas teremos também, não sabemos, que vai depender de cada um de nós. Vai depender das nossas mudanças de atitude e etc, etc. E por isso o amor está em primeiro lugar, como disse Jesus. A gente não pode ver os nossos irmãos em sofrimento e deixar para lá como se nada fosse. É preciso que a gente tenhamos a responsabilidade de tomar conta, de abençoar, de ajudar aquelas pessoas que estão nos rodeando. A gente fala assim, não, mas isso é culpa do governo. O governo é que tem que fazer isso. Não é só o governo. O governo, na realidade, teria que fazer isso. Mas é nós, individualmente, que temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é necessária que a gente faça. Porque nos será perguntado, e os talentos que eu lhe dei? Quando eu chegava na parte espiritual, perguntar, e os talentos que eu lhe dei? Foram usados para quê? Se eu lhe dei inteligência, se eu lhe dei tudo. E aí? Então é preciso que a gente abra os olhos nessa questão. De ver tantas pessoas sofrendo e não estão sofrendo ali de graça, com certeza absoluta está ligado com o elo do passado, porque Deus, na sua infinita misericórdia, jamais ia castigar uma pessoa, o filho dele, que fosse inocente. Nós somos juízes e réus de nós mesmos. Nós somos a mesma pessoa que como fomos criados, nós não mudamos nada. O que nós mudamos é de roupa. Cada reencarnação nós viemos aqui ou como mulher, ou como homem. Às vezes a gente pergunta os homens da plateia assim, olha, você gostaria de voltar aqui como mulher ou como homem? Aí eu perguntaria aos homens daí da plateia, vocês gostariam de vir como homem ou como mulher? Vocês homens aí, podem me responder isso. Faria diferença ou não faria? Mas isso não vai depender da gente, né? Você sabe que não. Se nós maltratamos muito uma mulher, seja qual for ela, nós voltaremos no lugar dela. A sofrer o que a gente fez os outros sofrer. Isso não é só nessa questão, não. Em todas essas questões. A lei da causa e efeito é essa reação. Ela funciona para todo mundo. Para preto, para branco, para alemão, para brasileiro, para inglês, para americano, para todos. Todos nós estamos enquadrados nessa lei divina. Todos nós. Então não depende da gente dizer, ah, não queria. Vai depender exatamente de nós mesmos. Não é? E a gente perguntaria às mulheres, vocês gostariam de voltar aqui como homem? Eu estou perguntando. Não. Não. Não vai depender também como os homens, né? Tá vendo? Eu fiz uma pergunta, Alexa, para eles agora, se eles gostariam de voltar aqui como homem novamente, como está sendo o homem agora. Né? Aí balançaram a cabeça, ficaram na dúvida, essa coisa toda. Não, talvez sim, talvez não, essa coisa toda. Aí perguntei às mulheres agora,
Ela categoricamente balançou a cabeça e disse que não. Aí eu pergunto a vocês, vai depender de cada um de nós. Vai depender de como a gente vai caminhar nessa direção. Não depende de outrem, depende de nós. Se nós, como mulheres, que a mulher, eu acho a mulher muito sublimada, que a mulher tem os empregos dela fora, luta com os filhos, passa uma necessidade danada, e a mulher trabalha muito mais do que o homem. A minha ali, que sei. Ela trabalha no hospital, só quando ela chega em casa, sabe como é que é? E eu tenho que ficar ali tolerante, porque eu sei o que ela passa. Não é fácil, tem que dar um equilíbrio. Mas não depende de cada um de nós, hoje dizer assim, não, eu gostaria de vir como eu estou hoje, mulher. Eu gostaria de vir como homem. Não, vai depender de cada um de nós, da nossa conduta, da nossa direção, do nosso viver. Isso é muito importante para nós. Mas isso é só um tópico, para a gente não sair do tópico que a gente está falando aqui sobre causas atuais, anteriores das aflições. O porquê tanta pobreza, porquê tanta miséria. Né? Vamos analisar o porquê de tudo isso. A gente vê tantas pessoas hoje em situações calamitosas, a gente que trabalha, por exemplo, com asilos, abrigos, que trabalhamos na rua distribuindo café pela manhã, que encontramos pessoas dormindo debaixo da marquise, crianças que nascem, e ali nós conhecemos uma família que tem 7 crianças que nasceram na rua. O mais velho tem 13 anos. Entendeu, gente? Então a gente vê isso com uma tristeza imensa, porque eles vivem realmente de ajuda. Vai esperar pelo governo, pela Bolsa Família? A Bolsa Família é minguada, a Bolsa Família é política. Lá foi que elegeu a nossa presidente, agora foi a Bolsa Família. Se não fosse isso, infelizmente, as pessoas doam quando tem muito interesse também de retirar. É uma troca, né? Por causa da política do Brasil, é uma troca. Então é isso que a gente tem que ver das aflições dos seres humanos que estão lá no leito dos hospitais. Ninguém sai ali para fazer uma visita. Né? A minha mulher trabalha em hospital público, sabe disso, que falta tudo lá no Brasil. Ela trabalha há 35 anos no hospital e falta tudo. Por quê? Porque o governo não tem interesse nenhum de olhar aqueles irmãos que lá estão. Não tem interesse nenhum. Lamentavelmente, tem o Hospital do Câncer também, que quem cuida do Hospital do Câncer exatamente são os frequentadores, são os doadores, porque o governo não injeta dinheiro naquilo ainda. Nenhum. Vai depender de nós mesmos, gente. Depende de nós. Seja aqui no Canadá, seja no Brasil, em qualquer canto do mundo. Nós temos que fazer a nossa parte para ver menos sofrimento, menos misérias, menos fome. E a gente está deixando o tempo passar e está passando velozmente. Esse planeta está agora correndo para um plano mais elevado de regeneração, estão saindo agora, caminhando de provas e expiações para isso. Está acelerando muito mais. Não sei se vocês notaram isso, das causas naturais que estão ocorrendo pelo mundo, né? Das catástrofes fortes que estão acontecendo pelo mundo. Obrigado. Meu menino que pediu ali, eu vi ele cochichar no seu ouvido e já estava querendo falar sobre isso. É verdade, eu falo só tomando água. É verdade. Obrigado, viu? Então, a gente vê o que está ocorrendo pelo mundo, essas tragédias naturais, isso não está acontecendo por acaso, não. O êxodo que vai estar ocorrendo desses desencargos coletivos faz parte da limpeza ética da nossa terra. Quando você vê, por exemplo, uma tragédia como aquela de 2004, 1994, me parece, na Indonésia, onde desencarnou mais de quase 300 mil pessoas, não foi por acaso, não. Ali naquela tragédia tinha espíritos altamente elevados que vieram resgatar, está aqui na transição planetária desse livro aqui, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda.
onde deixou quase 300 pessoas que desencarnaram, e muitos deles viu aquele local como paraíso sexual, com crianças de 10, 12 anos, de pessoas altamente ricas que iam por ali para fazer paraíso sexual. E aquilo ali não aconteceu por acaso. E nesse livro aqui está dizendo sobre isso. É um livro importante, Transição Planetária. E tem outros livros, como esse Jornada dos Anjos, que fala sobre esse aspecto.